Então vamos lá, resistência de resistores, né, em série e em paralelo. Vamos ver as principais diferenças de uma ligação feita em série e outra feita em paralelo. Bem, primeiramente vamos falar dessas resistências em série, tá? Ela é representada mais ou menos como a gente pode observar nesse desenho aqui. E esse tipo de ligação, tá, a gente encontra muito em correntes de lâmpadas natalinas, né? A gente tem um fio condutor, né? Cada um desses resistores aqui vão representar, né, por uma lâmpadazinha daquela, e a corrente vai passar por cada uma delas, fazendo com que elas acendam. Tá? Principal observação, se tratando de uma resistência em série, tá? A corrente é a mesma em todo o circuito, pois só há um caminho de passagem para os elétrons. Já a diferença de potencial, né, a DDP, o que a gente chama de voltagem, será diferente em cada carga, se a resistência das cargas não forem iguais. Vamos ver um exemplo prático aqui, de uma ligação em série. Imaginar o seguinte aqui a gente tem uma ligação, né? Ó, o circuito representado a seguir representa 3 resistores de R1, 1,5 ohms, o resistor R2, 4 ohms, e a resistência R3, 0,5. Tá? E ele está ligado a uma bateria. Essa bateria que a gente chama de U, né, se tratando da primeira lei de Ohm, com 12 volts. É a ligação que está alimentando todo esse circuito elétrico que está em série. Aqui o polo positivo, aqui o polo negativo, a corrente vai sair do polo positivo e vai circular, ela vai fazer todo esse movimento aqui, vai passar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro e vai voltar para dentro da bateria através da polaridade negativa aqui. Na letra A ele está pedindo para determine a resistência total desse circuito. Como essa ligação está em série, pessoal, a única coisa que a gente precisa fazer nesse caso é somar todas as resistências de cada um desses resistores aqui. Então, se a gente somar o R1 é 1,5, substitui aqui. O R2 é 4, substitui. O R3, 0,5, substitui. Que somando, a gente vai encontrar 6 ohms. Se tivesse um quarto resistor aqui, sei lá, com 2 ohms, somaria também. É só somar tudo que a gente tem, que a gente vai ter a resistência total, tá? No caso de uma ligação em série, tá? Cuja corrente vai passar todo esse circuito aqui. Na letra B ele pede o seguinte, ó, a corrente que passa em cada lâmpada. Observação importante, como essa ligação está em série, a corrente vai ser a mesma. Os elétrons só têm um caminho para passar por todo esse circuito. Então a corrente vai ser a mesma. E como é que a gente faz para encontrar essa corrente? Fórmula da primeira lei de Ohm que a gente já estudou, que é essa daqui. U igual a R, U igual a R vezes I. Vamos substituir o que a gente tem para a gente encontrar a corrente que está passando por todo esse circuito. O aqui vai representar a voltagem dessa lâmpada, né, dessa bateria que ele está afirmando que é 12 volts. Então a gente vai substituir 12 volts aqui no lugar do U. Resistência, a gente substitui a resistência total, que nós já encontramos aqui na letra A, com 6 ohms. Então substitui aqui no lugar do R. E o I é o que representa a corrente elétrica, que é o que ele está pedindo para a gente encontrar. Como a gente não sabe, a gente repete o I. Então vai ficar 12 igual a 6 vezes I. Esse 6 que está multiplicando o I vai passar dividindo. 12 dividido por 6, 2, né? Então encontramos a corrente aqui que está passando por cada uma dessas lâmpadas, né, desses resistores, com 2 amperes. Tudo bem? Então essa é a corrente é a mesma em todo o circuito, se tratando de uma resistência em série. Na letra C, ele está pedindo para a gente determinar a voltagem que está passando em cada resistor ali. Bem, como a ligação é em série, a resistência, a voltagem vai ser dividida em cada uma de acordo com o valor de cada uma que a gente tem aqui. Vamos usar a mesma fórmula da primeira lei de Ohm. Vamos substituir aqui U igual a I, que eu botei I vezes R, mas R vezes daria no mesmo, tá? Só se a gente pegar e substituir. Voltagem que está passando pela lâmpada 1, a gente não sabe o que ele está pedindo. Vai ser igual a corrente, que nós encontramos na letra B com 2, vezes a resistência da primeira lâmpada, que aqui é 1,5, é isso? Ó. Então a gente vai substituir 1,5 ali no lugar do resistor 1. 2 vezes 1,5, 3 volts,
vai ser a diferença de potencial, a tensão que está passando nesse resistor 1, tá? Vamos fazer a mesma coisa para o resistor 2 e para o resistor 3. Na resistor 2 aqui, a gente tem 4 ohms, tá vendo? Então aqui como é que vai ficar na fórmula? Vamos ver. Aqui, ó. Diferença de potencial da segunda lâmpada vai ser igual a corrente, que é a mesma, que é 2, vezes a resistência do segundo ali, né, que é 4 ohms, substitui aqui. 2 vezes 4, 8 volts, vai ser a voltagem, né, a tensão que está passando nessa segunda lâmpada, nesse segundo resistor. Mesma coisa para o terceiro, a resistência do terceiro é 0,5. Então vai ficar igual a corrente, que é 2, aqui ó, 0,5, né? 2 vezes 0,5 aqui, 1 volts é o que está passando na terceira lâmpada. Tá? Então essa aqui é a voltagem do primeiro, essa é a voltagem do segundo e essa é a voltagem do terceiro, né? Tensão no caso. Para determinar a voltagem total é só a gente somar todos esses valores. 3 mais 8 mais 1, 12 volts. A gente vai observar que vai dar sempre o mesmo valor que a gente tem aqui na bateria. A bateria é 12 volts, né? Ela só vai ser dividida em cada um desses resistores. Somando tudo, vai dar sempre o mesmo valor da bateria, que nesse caso aqui é 12, né? Então essa aqui foi a letra C. Na letra D está pedindo para a gente fazer uma tabela que correspondam os valores da corrente e da voltagem de cada resistor. Resistência de cada lâmpada, ó. A primeira é 1,5, a segunda é 4, a terceira é 0,5, né? Estamos aqui. A corrente, como a ligação está em série, vai ser a mesma para todas as três. 2 amperes, 2 amperes e 2 amperes que nós encontramos ali na letra B. E aqui a voltagem de cada lâmpada nós encontramos aqui na letra C. Primeira, ó, deu 3 volts, segunda deu 8 e a terceira deu 1. Tá? Então aqui ficou a tabelinha que ele estava pedindo para a gente montar. Então isso aqui é ligação em série, né? Vamos falar um pouco sobre ligação em paralelo também. Como falamos, ligação em série, um bom exemplo disso seria aquela corrente de lâmpadas natalinas. Nesse segundo exemplo aqui, ligação em paralelo, a gente encontra muito na nossa residência, tá? As ligações elétricas que a gente tem na nossa casa são todas feitas desse jeito. Por que a gente não pode fazer uma ligação em série na nossa casa, na nossa residência? Porque a partir do momento que a gente queimar uma lâmpada, todas as outras vão se apagar também, tá? Então por isso que não é muito funcional a gente fazer uma ligação em série na nossa residência, né? A gente pode observar que naquela correntinha de lâmpadas natalinas, se uma queimar ali, todas as outras param de funcionar, tá? Não é muito funcional por conta disso. Uma parou, todas as outras funcionam. Todas as outras param também. Na ligação em paralelo já não. Uma parou, as outras vão continuar funcionando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Como é que a gente faz aqui então? A gente faz o seguinte, olha. A gente tem uma fonte de alimentação aqui, né, que é a voltagem. A voltagem que vai sair do polo positivo, vai para o polo negativo. As ligações aqui a gente faz uns nós, a gente pode fazer uns nós aqui que vai interligar todo o circuito, tá? Porque a gente tem as 3 lâmpadas aqui. E a principal característica de uma ligação em paralelo é que a corrente vai sempre se dividir em todo o circuito, tá? A gente viu que na série a corrente vai ser a mesma em todo o circuito. No caso da ligação em paralelo, não, essa corrente vai se dividir. E a voltagem vai ser a mesma, é o contrário, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui de como é que isso pode aparecer pra gente. Um pouquinho. Olha só, exercícios resolvidos. Número 1, ó. Se um circuito é constituído por 3 resistores em paralelo, onde R1 é 1,5, R2 é 4 e R3 é 0,5. Na letra A ele está pedindo para a gente fazer um esquema desse circuito, fazer um desenho. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. O circuito aqui, cada um desses resistores a gente pode colocar com os valores que ele deu, aqui é o R1 1,5, né? O R2 4 e o R3 0,5, tá? A voltagem que ele está afirmando, a tensão dessa bateria de 24 volts que está alimentando esse sistema, então a gente pode botar aqui, ó, polo positivo, polo negativo. A corrente vai atravessar, vai se dividir em cada um desses resistores e vai voltar aqui para o polo negativo dessa bateria, tá? Então, por exemplo, a gente poderia fazer desse jeito aqui.
Na letra B, ele está pedindo para a gente calcular a resistência equivalente em cada circuito. Para a gente determinar a resistência que está passando por esse sistema, a gente pode fazer o seguinte. Aqui a gente tem 3 resistores, tá vendo? A gente vai ter que fazer sempre aos pares. Então, primeiro a gente vai trabalhar com esses dois aqui. Deixa eu pegar uma caneta de outra cor. Esses dois aqui. E a resposta que a gente encontrar da resistência desses dois, a gente vai associar com o terceiro. Como é que a gente faz então? Vamos chamar isso aqui de RA, pode chamar de qualquer coisa, RA, RB, RC, tá? E a gente vai fazer o seguinte, olha, no numerador a gente vai botar a multiplicação dos valores do resistor 1 e resistor 2. Então aqui é 1,5 vezes 4. E no denominador, na parte de baixo da nossa fração, a gente vai usar os mesmos dois valores. Só que em vez de a gente multiplicar, a gente vai somar. Então vai ficar 1,5 mais 4 no denominador. E vamos resolver, tá? Multiplica em cima e soma embaixo. 1,5 vezes 4 vai dar 6. 1,5 mais 4, 5,5. Dividindo 6 por 5,5, a gente vai encontrar mais ou menos, eu arredondo esse valor, tá? 1,0911. Então, isso aqui é a resistência do resistor 1 e do resistor 2, 1,0911. Bem, ainda está faltando o terceiro, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai associar esse valor que a gente encontrou com o resistor R3. Então, aqui vai ficar ó, o RA, que é a resposta que nós encontramos aqui, vezes o R3, dividido pelo RA mais o R3, tá? Mesmo esqueminha do outro. Vamos substituir. RA encontramos 1,09, vezes o resistor 3, que é 0,5, dividido por RA 1,09, mais o resistor 3, que é 0,5 aqui. Multiplicando isso aqui, 0,545. Somando isso aqui, 1,59. Dividindo o numerador pelo denominador, nós vamos encontrar aproximadamente 0,34 ohms. Bom, essa daqui vai ser a resistência total desse circuito que está ligado em paralelo. Se tivesse um terceiro resistor aqui, faria o mesmo esquema. A gente poderia fazer isso aqui. Ó. Vamos imaginar que aqui a gente tenha 1, 2, 3, 4 resistores aqui ligados em paralelo. Para a gente encontrar a resistência total, a gente faria a mesma coisa. Ó. Primeiro a gente faria desses dois. A resposta que a gente encontrou, associa com o terceiro. A resposta que a gente encontrou, a gente associaria com o quarto. Tá? Sempre nesse esquema. Nesse caso aqui ficou desse jeito, encontramos 0,34. Na letra B aqui, calcule a corrente elétrica que está passando em cada resistor. Como nós falamos, essa associação está em paralelo, né? Então, o que acontece aqui? Essa corrente vai se dividir por todo o circuito, tá? Então, a gente precisa lá usar a primeira lei de Ohm para a gente determinar a corrente que está passando por cada resistor ali. Então, vamos lá. Ó. U igual a R vezes I, U igual a R vezes I, U igual a R vezes U para cada um desses resistores. Então, aqui, ó, nesse U que vai representar a tensão, né, a diferença de potencial, vai ser o que está alimentando o sistema, a voltagem ali que ele afirmou que é 24 volts, né? Ele está ligado a uma bateria de 24 volts, então a gente substitui o 24 aqui. Vezes o resistor 1, que é 1,5. E a corrente do que está passando no primeiro a gente não sabe, então a gente repete o R1 aqui. Esse 1,5 que está multiplicando a corrente 1, passa dividindo. E nessa divisão de 24 por 1,5, a gente vai encontrar 16. Tá? Então temos aqui a corrente que está passando no resistor 1 de 16 amperes. Vamos fazer agora para o segundo. A voltagem é a mesma, 24. Resistor 2, 4 ohms, né? E a corrente do segundo aqui é o que a gente quer encontrar. Então a gente repete o I2. O 4 passa dividindo. E nessa divisão a gente vai encontrar 6 amperes, corrente que está passando no segundo resistor. Terceiro resistor, voltagem é a mesma que é 24. Resistência do terceiro aqui, 0,5, né? Então vamos substituir no lugar da R3. Fez o I3 aqui. Esse 0,5 passa dividindo. 24 dividido por 0,5, 48 amperes. 48 amperes ali nesse caso, seria a corrente que está passando nesse resistor 3. Letra D aqui, ó. Determine a DDP, diferença de potencial, né? A tensão, a voltagem de cada resistor.
Como, pessoal, esse está ligado em paralelo, né? Como a gente já falou anteriormente, essa diferença de potencial, a tensão vai ser a mesma passando por todo o circuito, tá? Ele vai se conservar, ele não vai se dividir como aconteceu na ligação em série. Então, no caso aqui, vai ser a de 24 volts mesmo, passando por todo o circuito. A principal diferença, né, de ligação em série e paralelo é essa. E podemos também montar uma tabelinha, ó, como paralelo, a tabelinha ficaria mais ou menos isso aqui, ó. Primeira lâmpada, segunda, terceira, resistência de cada uma delas, a corrente que nós encontramos, que é dividida por todo o sistema, e a tensão aqui, né, a voltagem, DDP, que está passando por todo o circuito, vai ser o mesmo de 24 volts. Tá? Então, essa é a principal diferença entre ligação em série e ligação em paralelo. A gente vai observar que a corrente, quando a ligação está em série, vai ser a mesma, e a diferença de potencial, a voltagem vai se dividir. Já a ligação em paralelo é o contrário, a corrente vai se dividir, vai dar valores distintos, e a voltagem vai ser a mesma. Tá? Com isso, é para vocês tentarem fazer esses exercícios aqui. Ó. Na número 1, atividade 1 aqui, ó, relaciona as principais diferenças entre a associação de resistores em série e paralelo. Então, está pedindo para a gente descrever a principal diferença dessas duas principais ligações, né, tanto em série quanto em paralelo. Na número 3 aqui, ó, 3 lâmpadas de resistência R1, 10, R2, 20, R3, 30 são ligadas em série. Na letra A ele está pedindo para fazer um desenho, como a gente viu lá em cima, dessa associação desses 3 resistores em série. Na letra B, calcule a resistência equivalente do circuito. Façam igual ao exemplo ali para a gente calcular a resistência dessa ligação em série, tá? Toma cuidado para não confundir com ligação em paralelo. Número 3. Um cordão de lâmpadas natalinas contém 25 lâmpadas de 10 ohms cada, associadas em série. Determine na letra A a resistência dessas 25 lâmpadas. Bem, corrente de lâmpadas natalinas, cada uma tem 10 ohms. São 25 lâmpadas, né? Para a gente conseguir determinar a resistência total, pega 25 e multiplica por 10, uma vez que a resistência é a mesma para todas as lâmpadas. A gente vai ter resistência aqui. Letra B. Explica o que ocorrerá se alguma lâmpada se queima. O que vai acontecer na nossa correntezinha ali de lâmpadas, né? No nosso pisca-pisca, se uma lâmpada parar de funcionar. Explica aqui na letra B. Número 4. Um circuito é constituído por 3 resistores em paralelo. Ó, aqui já está em paralelo. R1, 10, R2, 20. Passa um esquema do circuito. Então, aqui na letra A para fazer um desenho. Na letra B, calcule a resistência equivalente do circuito. Então, façam que nem a gente fez aqui no exemplo. Né? No caso, esse daqui, ó, calcular a resistência de uma ligação em paralelo, está bem parecido com essa letra B do número 1 aqui, do exemplo que a gente fez agora há pouco. E, cadê? Calcula a resistência, tá? Aí, número 5 e último aqui, ó. Um circuito é constituído por 3 resistores em paralelo também, ó, cujos valores R1 é 1,5, R2 é 2,5 e R3 é 0,5. Faça o esquema do circuito, faz o desenho. E na letra B ele está pedindo para a gente fazer calcule a resistência equivalente do circuito. Bem parecido aqui com a letra B do número 4. Tá? Então essa aqui vai ser a atividade da semana. É para vocês fazerem no caderno, tirar foto e mandar lá pela plataforma. Essas daqui que não foram feitas, né? 1, 2, 3, 4 e 5.